vai ter a ver com a atualização e aprimoramento. Para que assim você, enquanto professor, possa entender o que há de mais novo no mercado e que você possa também se aprimorar das características daquela comunidade, né? Daquela escola onde você trabalha, enfim. Então, tendo em vista que nós sabemos que se você quer fazer um bom trabalho, né, um trabalho de qualidade, você precisa entender onde você está inserido, né? Professora, passa a próxima página, por favor. A próxima. Feche a porta, por favor. Alguém falou alguma coisa? Então, seguindo. Então, é importante também destacar, né, que existem dois tipos de formação continuada. Nós temos a formação que é a promovida pela rede, né, pela escola, que é aquela feita para questionar as práticas, as práticas pedagógicas e o aprimoramento delas, que nós temos nas escolas, que são as palestras, as reuniões pedagógicas, e lá se discute, né, todas as práticas para que entre todas em conformidade e que haja esse aprimoramento, né? Mas nós também temos, né, existe também a formação que é feita fora da sala de aula, e ela é feita por iniciativa do próprio professor, que são as especializações, as pós-mestrados, enfim, né? Então, o que Perrenot ele nos diz a esse respeito, tá? Eu vou explanar o que eu entendi, que, no meu entender, ele está se referindo, no primeiro momento, sobre essa primeira forma de formação continuada, né? Então, ele diz assim, no capítulo 10, ele diz que, uma vez construída, nenhuma competência, ela permanece adquirida por simples inércia, né? Ela deve, no mínimo, ser conservada por exercício regular, por práticas regulares, né? Seu exercício frequente. Eu não conseguiria organizar e dirigir uma situação de aprendizagem se isso não for um exercício constante na minha atuação pedagógica, se eu não estiver pondo aquilo em prática, trabalhando com aquilo constantemente, diariamente. Porém, ele também nos diz Tá mudo para mim, aconteceu alguma coisa. Estão me ouvindo agora? Foi minha internet. Estamos ouvindo. Travinho. Estão me ouvindo agora? Tá chegando para mim o áudio cortado. Então, para todo mundo está cortado? Melhorou agora. Então, eu vou retomar, tá? Um pouquinho antes. Então, deixa eu me lembrar onde foi que eu parei. Então, ele também nos diz que só esse exercício de prática não basta, porque nós temos uma frequente mudança, apesar de lenta, né, como ele diz, nós temos essa mudança no público que a gente atende e também a mudança de Tá mudo para mim, minha gente. agora. Adriana, tá ruim. A gente não tá conseguindo escutar. Melhorou? Agora a gente escuta. Então, e aí tem essas mudanças que vêm, mudança de público, mudança de programas que ocorrem, e por isso a gente precisa estar se capacitando. E aí, como exemplo dessas mudanças, eu trago a BNCC, que foi a mudança mais recente, né, da educação, onde se repensou a educação,
a forma, né, de educar, de ensinar, e só que para que isso aconteça, segundo a BNCC pede, precisa que exista uma capacitação dos professores, né? Então, isso é o que eu entendi a respeito dessas mudanças de programa e quis trazer essa BNCC como um exemplo. E, dando sequência, eu destaquei também 6 mudanças, entre tantas, né, que o livro destaca. Eu destaquei 6 que ocorreram ao longo dessas décadas, né? Então, eu destaquei, a primeira visam cada vez mais frequente a construir competências para além dos conhecimentos que mobilizam. A outra centram-se mais naquele que aprende, suas representações iniciais e sua maneira de aprender. Concebem progressivamente o ensino como a organização de situações de aprendizagem, ao invés de uma sucessão de lições. Valorizam a cooperação entre alunos e propõem-lhes atividades que exigem uma forma de partilhar, uma divisão de trabalho, uma negociação. Englobam uma avaliação mais normativa, mais criteriosa e formativa. E, por último, tendem a romper o grupo clássico, estável como única estrutura de trabalho, a romper grupos por necessidade, por projetos, por níveis, e organizar-se na escola de ciclos de aprendizagem plurianuais. Então, eu destaquei essas 6 mudanças, né, que ocorreram no decorrer das décadas, entre tantas, como eu já falei. E, para dar sequência, eu convido a colega Monique. Ô, Adriana, só repete para mim a primeira mudança que tu destacou, por favor. Visam cada vez mais frequentemente além de conhecimento. Eita, eu acho que alguém ligou o microfone junto, eu não estou conseguindo te escutar. Professora, Oi. o nome de desculpa está incomodando para interromper, né? Porque tem uma notícia ruim, a avó da Aline acabou de falecer. Certo. Viu? Aí não vai dar para a gente apresentar hoje mesmo, fica para a próxima semana, pode ser? Pode ser. Viu? Tá, obrigada. Vai, depois eu falo com ela, viu? Certo. Então, professora, eu vou repetir a primeira, como a senhora pediu. Eu só vou dizer que eu não li na ordem em que ele expôs, tá? Eu selecionei algumas. Então, a primeira visam cada vez mais frequente a construir competências para além dos conhecimentos que mobilizam. Certo. Ok? Ok. Pode seguir. Boa noite, eu, Monize, vou dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Professora, a senhora pode passar aí, por favor, o slide? Dando continuidade aqui ao que a Adriana falou, falar um pouco, dando continuidade da formação contínua, né? Então, a formação contínua, ela acompanha também transformações identitárias, nome é muito complicado. A sua própria institucionalização, esse nome, ela é recente e frágil. E o primeiro sinal disso, certamente, é o aperfeiçoamento, não é uma invenção que date de hoje. Ele se limitou por muito tempo ao domínio das técnicas artesanais ou da familiarização com os novos programas, novos métodos e novos meios de ensino. Atualmente,
todas as dimensões da formação inicial, elas são retomadas e desenvolvidas em formação contínua. Alguns paradigmas novos aí se desenvolvem antes de serem integrados à formação inicial. Então, portanto, saber administrar sua formação contínua hoje é administrar bem mais do que saber escolher com discernimento entre diversos cursos em um catálogo. E aí, no meu slide, que eu não estou conseguindo ver, você não conseguiu passar, professora? Acho que é a minha internet. Sei. É porque eu não estou conseguindo ver, mas eu tenho ele aqui. Deixa eu botar aqui rapidinho. Então, lá, e aí a minha parte do meu slide, eu coloquei 5 componentes principais dessa competência, que é sobre o referencial genébrino, que é saber explicitar as próprias práticas, estabelecer o seu próprio balanço de competências e seu programa pessoal de formação contínua, negociar um projeto de formação comum com os colegas, equipes, escolas e rede, envolver-se em tarefas em escala de uma ordem de ensino ou do sistema educativo e acolher a formação dos colegas e participar dela. Há 10 anos, a relação entre formação contínua e explicitação das práticas não era evidente. Aliás, não se falava ainda de explicitação no sentido preciso e desenvolvido por desse homem, acho que é Vermeer, professora, eu não sei. Ele é 1994, eu não estou entendendo muito não, o nome desse Não homem. se preocupe. E até mesmo a análise de práticas e expressões mais antigas em formação de adultos não era muito conhecida no campo da formação dos professores. Acho que é Perrault, né? Acho que é isso. Que fala 1996 e 1998. E aí, no outro slide, ele fala dessa contra essa tradição que assistiu-se um duplo movimento. Aí tem 2, que diz assim, a oferta progressiva em formação inicial ou contínua, de sessões intensivas ou de seminários de análise e explicitação das práticas no âmbito dos grupos de trocas entre professores em exercício ou em dispositivos mais sofisticados que apelam, por exemplo, para escritificar a profissão. Aí quem fala isso é se fala em 1994, 1995 e 1996. Ou para videoformação, que eu não sei o nome desse cara aí, mas tem aí no coisa, eu não estou entendendo, que fala isso também. E também fala a evolução das formações tecnológicas, didáticas ou transversais para uma consideração das expectativas das representações prévias e das práticas dos formandos. Aqui, eu também destaquei uma coisa que eu achei muito interessante, fala assim, ó, que se os professores ele tem interesse em saber analisar e explicar suas práticas, não é de início para desempenhar o seu papel nos dispositivos de formação contínua. Essa competência é, na realidade, a base de uma autoformação. E tem um texto bem, quem puder ler, tem um texto bem reflexivo, que fala de toda essa prática, né, da formação contínua, de tudo que aconteceu. E mais embaixo tem uma coisa que eu também destaquei, que ele fala aqui, ó, fala assim, ó, deixa eu lembrar aqui a fala. Ai, Jesus, onde está? Peraí, viu, professora? Deixa eu lembrar Certo. aqui.
Monize. Professora, a Fernanda está tentando entrar aí na aula. Aceita ela, por favor. Pede para ela dar uma olhada se ela está entrando no link certo, porque ele está liberado para todo mundo, Raniele. Tá, eu vou falar com ela, que depois de Monize ela vai falar. Tá, Então, vê com ela para verificar o link. Diz assim, ó, que pode se refletir toda a vida sobre as provas escolares, sua formação, sua correção, seus gabaritos, e por isso descobrir o princípio básico de uma avaliação formativa. Pode-se fazer indagações sobre as atividades didáticas e propostas, sem que reconstrua sozinho as nações de contrato de retorno, noções, na verdade, de contrato didático, de retorno, de objetivo, obstáculo ou de relação ao saber. Agora a Fernanda dará continuidade ao trabalho. Gente, eu quero pedir desculpa porque eu estou cansada, porque eu estou doente, eu estou com os sintomas do Covid, então, assim, quando eu falo muito, eu canso. Então, por isso que eu dei algumas pausas. Mas agora a Fernanda dará continuidade ao trabalho. Obrigada, gente. A Fernanda já conseguiu entrar? Professora? Ô, Rani, você começa qualquer coisa e depois ela, quando ela entrar, você termina, para não parar mais. Eu acho que ela não entrou, não. Pode passar, professora, por favor, slide. O outro. O outro ainda. É o que tem a imagem. Isso. Eu vou falar de negociar um projeto de formação comum, né? Formação contínua. Nas escolas em que tem um número suficiente de professores, né? Que tem formação, resta convencê-los de que os professores que não querem, tem os professores que não querem nem ouvir falar sobre formação contínua, né? Sobre qualquer formação que seja, né? E isso pode ser um obstáculo muito definitivo para isso. Tem o que o livro traz, o artigo, né? Uma formação comum não é uma reunião a satisfazer necessidades pessoais. Ou seja, que elas não precisam ser atendidas para ter um bem-estar, né? Que, no caso, ela não vai precisar falar da sua vida pessoal na formação. Ela não provocará questionamentos, revelações ou fenômenos de dinâmica de grupo, que assustam alguns. No caso, falar em público, né? Falar na rodinha, tem gente que é muito acuado para isso. Ela não levará uns e outros sobre repeticialmente para um projeto de estabelecimento ou outro procedimento coletivo. No caso, ela não poderá levar de modo clandestino outras pessoas para o projeto. Pode passar, professora, para outro slide, por favor. Envolver-se em uma tarefa em escolas de uma ordem de ensino ou do sistema educativo. A competência de participar da administração da escola, dividido em 4 componentes. Elaborar, negociar um projeto de instituição, administrar os recursos da escola, coordenar, dirigir uma escola com todos os seus parceiros, organizar e falar e fazer evoluir no âmbito da escola,
a participação do aluno. No caso, as competências profissionais requeridas são uma parte das dimensões políticos administrativos e o orçamento da escola, né? No caso, ter como é que eu posso dizer? Envolver todos os profissionais da escola. É preciso que todos os professores sejam capazes de agir nessa escola. No caso da sua opinião, né? Não só ser aquilo padrão. Ter tudo uma opinião de cada um. Isso que a pessoa escute a opinião de cada professor. Na espera do sindicato, né? Da ação do sindicato, de estrutura da participação dos professores. A Adriana vai concluir. Então, falando um pouco sobre acolher a formação dos colegas e participar dela, né? Perrenoldi, ele nos diz que formar alguém é mais do que, como é que eu vou dizer? É uma maneira segura, né, nas palavras dele, uma maneira segura de se formar, de formar a si mesmo, né? É lógico que, como ele mesmo diz, para formar alguém, você tem que ter uma formação adequada, né? Mas, para além disso, o que é que eu entendo, né? É que, ao ensinar alguém, eu me atualizo, né? Eu busco novos conhecimentos e eu me aprofundo no saber. Quando eu tenho alguém me observando em sala de aula, no caso, um estagiário, é óbvio que eu não vou me comportar, né, da mesma forma. Se tem alguém me observando e está buscando aprender comigo, eu vou procurar trazer as coisas de forma que ele aprenda, que ele entenda que aquilo ali tem sentido, né? Então, assim, Cefali, ele vem me confirmar isso quando ele diz assim, ele diz: a transferência enriquece o formador, que a toma e a seu cargo, porque o obriga a refletir sobre aquilo que ele acredita dominar, a avaliar a parcela de implícito, de incerteza e de confusão, a identificar saberes ultrapassados, frágeis ou abandonados. Então, quando eu estou na sala de aula com um estagiário, como eu já coloquei, eu vou buscar me aprofundar, eu vou buscar um conhecimento a mais nas minhas práticas, de forma que ele aprenda ao me observar, né? Então, para finalizar, eu deixei aí uma frase também de Perrenote, que ele diz a observação formadora em outro sentido, mas o que eu quero destacar é o finalzinho dela, onde diz: isso é um elemento formador para o professor experiente, e se ele aceitar verbalizar suas reflexões e discuti-las, também para o estagiário. Ou seja, a partir do momento em que eu busco refletir um pouco da minha prática, como eu posso avançar, né, no sentido de tornar ela melhor, e eu vou discutir isso, seja com meus colegas de profissão e até mesmo com o estagiário, que é o que ele destaca aí, eu vou estar me aperfeiçoando, porque eu vou estar repensando aquela prática. No momento, eu estando, por exemplo, numa reunião pedagógica, meus colegas vão trazer para mim, vão me dar toques de como eu posso me aprimorar, me aperfeiçoar naquela prática. A gente vai trocar ideias, vai trocar saberes, e assim a gente pode alcançar o nosso objetivo. Então, é isso que eu tenho para trazer, não sei como que eu me fui, mas é isso. Obrigada, gente. Fernanda chegou, gente? Não, né? Aliás, ela chegou. Chegou, professora. Tá, vou colocar aqui então.
Essa aqui? Fernanda. Ela tá falando que a internet dela tá muito ruim. Certo, então a gente continua. Eu queria fazer só alguns apontamentos sobre essas questões da formação continuada. Escutando? Oi. Professora? Ela falou e ficou mudo. Oi, Fernanda. Não, não é esse não, pode passar. A internet tá horrível, meu Deus. Esse. Pode começar. Ficou mudo aqui, foi só pra mim. Fernanda? Gente, vamos. A gente vai seguir. Sem problema não. Depois a gente vê com Fernanda. Eu fiz alguns apontamentos aqui sobre o trabalho das meninas, né? E aí, sobre o processo de formação inicial e continuada. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Alguém de outro grupo? Então, vejam só. Pirrenot, ele é um autor que ele é muito prático, né? Inclusive alguns prático no sentido de pragmático, assim, né? Muito de dar importância muito à questão da prática, né? Principalmente a questão da prática pedagógica, o fazer do professor, né? Tanto ele e Tardif, que são os dois autores que a gente ia estar trabalhando agora nessa última etapa, eles são autores que eles buscam pensar realmente essa prática, né? As experiências do professor, como que o professor lida com a sua... como que o professor atua, né, no seu dia a dia. Inclusive, eles fazem uma crítica dizendo a academia, né, as universidades, as faculdades, enfim, dizendo que a gente pensa muito teoricamente e às vezes a gente não contempla a questão prática, né? E particularmente eu acho que eu trouxe eles para a gente discutir, né? Mas eu acho que eles acabam exagerando um pouco nessa valorização da questão prática, né? Como a gente já vem discutindo algumas vezes, eu acho que existe um equilíbrio entre teoria e prática, né? Porque a prática sem a teoria, ela também não é suficiente. Né? Da mesma forma que a teoria sem a prática, de nada também vale, né? Mas vejam, ele chama a atenção dessa necessidade, dessa formação contínua,
né, de dizer assim que o professor ele não pode fazer a graduação, né, fazer o seu processo de formação inicial e parar, porque tem uma série de modificações, né? A gente tem modificações legislativas, inclusive, questões, modificações pedagógicas, né, de princípios pedagógicos, que estão em constante mudança, né? E que aí a Adriana ela trouxe, né, a questão da BNCC, e aí a BNCC é uma delas, mas lá na década de 90 a gente teve os PCNs, a gente teve as diretrizes em 2000, enfim, agora a gente tem a BNCC, né? Então, a gente vive um processo de mudanças contínuas, né? Que aí é justamente fruto desse repensar a prática pedagógica, né? Repensar os nossos princípios, repensar o que a gente entende por educação, né? Repensar o que a gente entende por processo de desenvolvimento da criança, né? Ou do adulto, dependendo da faixa etária que você trabalha. E aí o PNU ele vai chamar a atenção da gente para essa formação não só no âmbito acadêmico, né, que é no âmbito da faculdade, da universidade, né, que é a questão da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, né, mas da formação em serviço. E o que seria essa formação em serviço? Acho que as meninas trazem para a gente, né, que é pensar as nossas práticas junto com os nossos colegas de trabalho, né? É a gente fazer uma reunião pedagógica com os nossos professores, com todos os nossos professores da escola, né, para discutir algum projeto, alguma ideia, alguma dificuldade com determinados alunos, né? Ah, me diz como é que tu fez para que eu possa ajustar na minha sala de aula, né? Para que a gente venha ter melhores resultados. Então, é para esse tipo de formação, né, essa formação em serviço, que o PNU ele vai chamar a atenção, ele vai destacar. Né? Inclusive porque ele faz uma crítica às universidades de não pensar a prática na prática mesmo, né? Então, não ir nas escolas, não fica só teorizando, e que muitas vezes acontece mesmo, né? Mas a gente partir como ponto de partida da nossa questão de pesquisa, né? Do nosso objeto de pesquisa mesmo, de ser, né? Da gente olhar a prática do professor, como que o aluno desenvolve, como que eles interagem com outros alunos. Né? E aí a gente precisa repensar, de fato, essa prática pedagógica. Inclusive porque essas mudanças elas necessitam, né, de capacitação dos professores. Como que a gente vai colocar, por exemplo, a BNCC em prática se a gente não conhece a BNCC? Né? Então, antes da gente ter uma mudança na legislação, a gente precisa de um tempo de adaptação, né? Um tempo para se capacitar, para conhecer, enfim. E aí eu acho que a Adriana também trouxe algumas mudanças na questão da nossa educação. Gente, vocês estão me escutando? Eu sim, professora. Certo. É porque aqui está aparecendo para mim que está com má qualidade, aí eu fiquei na dúvida. Aí a Adriana também a questão das mudanças, né? As 6 mudanças. E, de fato, vejam, a gente tradicional que pensar no professor, né? O professor. Eita. Estão escutando? Oi. Tá cortando. Estou escutando, professora. Tá cortando, mas tá cortando. Deixa eu ir mais para cá, peraí.
Cheguei. Estão me escutando agora? Certo. Vejam, então, a gente tinha uma educação extremamente tradicional, né, que não pensava no aluno, né, na questão da aprendizagem do aluno, e aí a gente passa a ter uma série de mudanças onde o aluno passa a ser o centro das preocupações, né, e aí isso a Adriana trouxe nessas mudanças que ela lista, né, por isso que eu pedi para ela voltar. E aí, essa lista que a Adriana trouxe, ela tem tanto coisas boas, né, são modificações, algumas modificações são excelentes, mas tem outras que são extremamente problemáticas também, né? Por exemplo, essa questão da gente centrar no aluno realmente é importante, né? Que a gente pense se o aluno está aprendendo, né? E como que ele aprende, em propor, né? Situações de aprendizagem, envolver a criança em diversas situações de aprendizagem, né, com uma diversidade de materiais, enfim. A interação, né, o trabalho a partir da interação também é extremamente importante. E essa avaliação formativa e não só seletiva, né, mas a gente pensa a avaliação como esse processo de desenvolvimento mesmo, né? Que a criança ela vai do mais simples ao mais complexo, né? Que a gente parte dos conhecimentos prévios para que a gente chegue aos conhecimentos cada vez mais científicos, né? Esse trabalho com ciclos também, que ele vai eliminando essa questão da reprovação, da repetência, da retenção e a evasão das crianças, né? Mas aí você veja, a questão, ele traz também como uma mudança, e aí o Pirreno ele traz isso como uma questão boa, né, que é a questão da competência. E essa questão da competência ela é extremamente complexa de se discutir como uma questão boa para a educação, né? Porque a gente vai formar sujeitos para fazer e não para pensar, né? Então, os sujeitos que a gente tanto prega, dos sujeitos críticos, né, para transformar essa sociedade, né, uma sociedade mais justa, igualitária, né, que questionem, que pense a questão política, econômica do nosso país, né, as desigualdades, combate às desigualdades sociais. Esse aluno, né, quando a gente parte de uma política de competências e habilidades, esse aluno ele não existe, né, porque ele vai ser o aluno formado para atuar no mercado de trabalho, né, ele vai ter a competência para fazer o que é preciso ser feito, né? Então, assim, a gente pode ver que algumas mudanças, elas são muito importantes, muito interessantes, mas algumas outras vêm no sentido de ampliar mesmo todo esse processo de desigualdade social, né? E isso se coloca também para o professor, porque a partir do momento a gente é formado para formar estudantes, né? Para formar alunos, para formar sujeitos. Então, a mesma formação que eu preciso dar aos meus alunos é a formação também que eu recebo. Então, eu não preciso de um professor que seja um pesquisador da educação, um cientista da educação, né? Então, a formação dos professores, ela pode ser meramente a formação em serviço para discutir exclusivamente os problemas mais práticos e mais imediatos, e eu não preciso discutir os problemas mais a nível de questões sociais mesmo, né, dos problemas sociais, né? Então, se eu tenho alunos que passam por problemas de violência, alunos que passam problemas de fome, enfim, uma série dessas coisas, isso não precisa ser discutido, porque o que precisa ser discutido entre os professores é o que ele precisa aprender, né? Se a escola não tem condição, não tem material, não tem cadeira, não tem sala direito, não tem
material adequado, isso não importa. O que precisa, o que vai importar é que o meu aluno aprenda determinada competência, né? Então, são algumas questões bem complexas. E que precisam ser pensadas, né? E aí, gente, vejam, essa questão da formação continuada, ela é extremamente importante, contínua, na verdade, dessa formação em serviço, ela é bem importante na questão no princípio da gestão participativa, né? Quando você trabalha com esse princípio da gestão, que todas as escolas, na verdade, deveriam trabalhar com o princípio da gestão participativa, né? Mas isso nem sempre acontece, mas deveria acontecer. Quando a gente tem isso, a gente consegue fazer algumas formações extremamente valiosas, né, para os nossos professores, para a nossa equipe pedagógica. Porque você, enquanto gestor, vocês professores, né, e possibilita a eles momentos de formação, né, momentos formativos. Então, vejam, eu trabalhei numa escola uma vez que a gente tinha departamento, né, uma vez no mês. E cada reunião, né, uma dupla de professoras ficavam responsáveis pela formação dos outros professores. E isso é muito interessante porque a gente vai aprendendo com os nossos colegas e a gente compartilha experiências, né, do que deu certo, do que deu errado. E isso é muito legal. Né? A gente trazer outras pessoas, a gente precisa discutir sobre a questão do desenvolvimento da criança, a gente precisa discutir sobre a questão do processo avaliativo. Eu conheço um professor, eu conheço alguém que sabe muito sobre isso, enfim, que está estudando sobre isso e que pode compartilhar com a gente. Então, esses momentos de formação, mesmo que esses momentos de formação em serviço, né, eles são muito interessantes, apesar de ser extremamente desvalorizados, né? Inclusive pelas próprias instituições, né? Mas eles são bem interessantes e se a gente tem parte dessa gestão participativa, né? Desse democrática, a gente consegue resultados imensamente positivos, né? É isso, gente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Fernanda, chegou? Ou a gente pode passar para o próximo grupo? Certo, então vamos para o grupo. O grupo 3 chegou? Professora, é porque tá oscilando, professora, a internet dela. Aí ela entra e sai, entendeu? Ela não tá conseguindo permanecer Entendi. na aula por causa da internet. Tem problema não. Vamos para o grupo 3? Chegaram as meninas do grupo 3? Não? O grupo 4. Eita, o grupo 4 é de Aline. Não, professora, o 4 foi o que a gente fez. É o 5, que é o da Aline. Isso, o 5 é o da Aline. Grupo 6. Kathleen, Renata. A Professora, Renata, estamos aqui. Deixa eu só conferir se as minhas colegas estão. a Renata Tá. não conseguiu entrar mais. Não está conseguindo entrar mais. Ela já está desesperada, bichinha. E Ela ela é a se primeira, ela faz a abertura. Hoje a internet tá ruim de todo mundo. Até eu tô do lado do modem aqui e do roteador, sei lá do que é isso. E não tá. Cadê? Tá oscilando muito a internet. Silene, tá aí? Tá escutando? Estou sim. Tudo ok. Hum.
Vou só tentar falar com a Renata aqui para ver se ela consegue entrar. Não lata, viu? Não vai latir, não. Gente, eu vou só aqui um minutinho, enquanto vocês se organizam aí. Aí pode já ir colocando a tela, compartilhando a tela de vocês, tá? Aparece alguma coisa aí, Kathleen? Voltei, tá, gente? Pode Tá começar aparecendo. quando Tá? quiser. Tá aparecendo Ah, a sua tela, acredito eu. Poxa, tu não tá vendo, não. Não tá aparecendo não, slide. Agora apareceu. Ah, porque eu não posso sair, não, do slide. É, coloque, expanda a tela. Pronto, a Camila disse que o áudio dela parou. Meu Deus Meu do céu. Deus. Eu não meu áudio, tá Hoje tá ligado? difícil, viu? Professora, acredito que deve ser porque tá chovendo, será? Eu acho, aqui não tá nem chovendo, mas eu acho que tá meio bem Pelo ruim. menos aqui tá. Eu já saí umas 3 vezes, voltei. Aí assim Tem vai. Às vezes pouca some a gente. imagem de vocês, às vezes volta. Eu acho que é isso mesmo. É, e agora, hein? Meu Deus. E o pior é que a primeira e a segunda. Gente, olha, hoje foi o caos. O que a gente pode fazer é tentar remarcar, mas aí a gente vai precisar fazer isso em um outro dia, que não seja na próxima sexta-feira. Vocês precisam me dizer um dia que vocês estão livres, que vocês podem, que a gente pode reorganizar a aula, entendeu? Para repor esse horário. Ou até na próxima sexta. O problema é que se sexta-feira tiver desse mesmo jeito, a gente vai ter que fazer no sábado. Professora, terça e quinta a gente não tem aula. Sábado pela manhã também acredito que seria uma boa, entendeu? Se todo mundo colaborar, não vejo não problema. Sábado pela manhã, amanhã, no caso, né? Jesus. Não, precisa outro Sim, dia. pode ser amanhã pela manhã, não tem. Se todo mundo concordar. Sirlene, tu tá livre amanhã de manhã? Amanhã de manhã estou sim. Vamos fazer o seguinte, Só do então. horário da manhã. Nós temos 15 pessoas. Amanhã, quem pode. Aí a gente apresenta os outros seminários amanhã às 9 horas. Levanta a mãozinha aí, gente, na nossa votação. Quem Eu tô pode? sem Quem está. mãozinha, mas eu O tô meu sem tá mãozinha sem virtual, mãozinha. mas a minha mãozinha presencial tá levantada. Aparece.
Professora, eu parece também estou essa sem a manhã? bolsinha virtual, mas eu posso amanhã de manhã, viu? Eu também Certo. Renata, você Também, pode amanhã de professora. manhã, Amanhã às de manhã 9 eu horas. posso. Geralmente de manhã a internet é melhor. Até o Teams também está mais livre. Joy, não compreendo qual é o motivo do amanhã mesmo, porque as coisas aqui estavam tudo falhando para mim. Ô, Tassi, é que a internet está muito ruim para a gente hoje, para todo mundo. Aí o pessoal que vai apresentar o seminário não está conseguindo entrar. Aí a proposta é que a gente se reúna amanhã às 9 para apresentar os outros seminários, os que estão faltando. No caso, grupo 3, 5 e 6. Entendi. Professora, eu vou ver com as meninas, se as meninas vão poder apresentar amanhã, porque Mas seria bom a confirmação de fato, porque no Cláudia, eu sábado a vou gente teve ver. a Ô, Cláudia, eu vou conversar com a Aline, mas veja. Veja com as meninas, porque aí qualquer coisa vocês apresentam, ela não precisa apresentar. Tá justificada. Certo. Pois Viu? tá bom. Sendo assim, eu vou com as meninas. Se as meninas quiserem amanhã de manhã estiver disponível, porque elas trabalham, acho que na Alma Viva. Umas duas. A menina Natália, a Iris e a Beatriz. 3, no caso. Aí não sei se elas estão trabalhando pela manhã, o horário delas, entendeu? Eu vou conversar com elas, aí depois eu falo com ela no privado. Certo. De toda forma, hoje vai estar inviável. Então, a gente faz o seguinte, a gente